Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, 13 de abril. Pânico em São Paulo. Tiroteio e carro incendiado por criminosos assustam moradores. Fique atento, bandidos roubam celulares para acessar as contas bancárias das vítimas e a maioria é assaltada quando está a pé nas ruas. Trabalhadores de vários estados chegam ao interior de São Paulo para a colheita dos avocados. A safra está uma maravilha, mas falta mão de obra local. E ainda, na semana que celebra o ciclismo, ciclovias em Brasília ligam nada a lugar nenhum. E a beleza da procissão do Fogaréu, que vai começar hoje à meia-noite na cidade de Goiás, após 2 anos de suspensão por causa da pandemia. É agora no Brasil TV. O Tribunal do Júri de Niterói, na região metropolitana do Rio, condenou 4 réus envolvidos no caso Flor de Lis. A ex-deputada acusada de encomendar a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Depois de mais de 22 horas de julgamento, o júri popular decidiu pela condenação dos 4 réus julgados na primeira sessão que analisa o assassinato do pastor. Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo de Flor de Lis, foi condenado a 2 anos e 2 meses de prisão por associação criminosa armada e absolvido da acusação de homicídio triplamente qualificado. A juíza, ele disse que foi omisso e conivente, mas que não teve participação na morte do pastor. Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, teve pena de 4 anos e 6 meses. O ex-PM Marcos Siqueira da Costa, de 5 anos, e a esposa dele, Andréa Santos Maia, pena de 4 anos e 3 meses. Os 3 condenados pelos crimes de uso de documento ideologicamente falso 2 vezes e associação criminosa armada em concurso material. Segundo a denúncia, os réus forjaram uma carta a mando de Flor de Lis para que um dos filhos confessasse o assassinato. Adriano alegou em sua defesa que buscou a carta na casa de Andréa, mas que não sabia do conteúdo. Durante o julgamento, Andréa Maia disse que tinha medo de ser morta porque sofria cobranças por parte de Flor de Lis. A Andréa foi condenada nos ditames da denúncia, o Marcos Siqueira também, e então no tocante aos demais réus, com exceção ao Carlos, a assistência à acusação está satisfeito. Agora, quanto ao Carlos, que foi condenado apenas na associação criminosa, a assistência de acusação não está satisfeita com a sentença e vai buscar trazer ele para o novo júri no recurso de apelação. André Luiz de Oliveira, filho adotivo do casal, não foi julgado na primeira sessão do júri porque o advogado dele passou mal. Uma nova data ainda vai ser marcada. O julgamento que virou a madrugada teve o depoimento de 12 testemunhas, incluindo a delegada Bárbara Lomba, a primeira a investigar o caso. A delegada voltou a afirmar que um dos principais motivos para o assassinato foi o descontentamento de Flor de Lis e dos filhos com o poder adquirido pelo pastor Anderson do Carmo, principalmente depois que ela se elegeu deputada federal, em 2018. O delegado Alan Duarte, que assumiu o caso meses depois da morte do pastor, também falou no julgamento como testemunha. O papel do delegado de polícia, num momento como esse, é esclarecer como é que essas provas foram coletadas e que tipo de análise tem que ser feita com essas provas. A dinâmica dos fatos é clara, no sentido de apontar a deputada Flor de Lis como mandante e os outros familiares envolvidos como coautores. A ex-deputada federal Flor de Lis, apontada pela polícia como mandante do crime contra o marido, vai ser julgada no dia 9 de maio. Ela está presa desde agosto de 2021, depois de ter tido o mandato cassado pela Câmara Federal. Na segunda sessão sobre o caso, além de Flor de Lis, serão julgadas a filha biológica Simone dos Santos, a filha afetiva Marzi Teixeira e a neta Rayane dos Santos. Um intenso tiroteio causou pânico hoje de madrugada no Guarujá, em São Paulo. Assaltantes invadiram um supermercado e ainda incendiaram um carro na fuga. Os moradores acordaram com a troca de tiros. O roubo foi por volta das 4 horas da madrugada. Os bandidos arrombaram este supermercado de Guarujá, litoral de São Paulo. Câmeras de monitoramento mostram que pelo menos 10 pessoas participaram do crime. Elas invadiram o estacionamento e arrombaram a loja com um carro. 7 homens entraram no supermercado e foram direto para a joalheria. Lá dentro fizeram um segurança refém e tentaram explodir um cofre, mas, segundo a polícia, não conseguiram
e roubaram joias. Alguns funcionários que estavam no supermercado se esconderam. Foi algo realmente apavorante, porque eu mesmo nunca tinha passado por uma situação dessa. Um assalto, bem no horário de trabalho. É uma situação que você só torce pro pior não acontecer. Os moradores ficaram assustados com o barulho da explosão e ligaram para a polícia. Quando a PM chegou, houve uma troca de tiros, mas os bandidos fugiram. Na saída, os criminosos incendiaram um carro e bloquearam um túnel que dá acesso à cidade. Foi praticamente 45 minutos de tiro incessante. Foi muito perigoso. E o roubo de celulares aumentou em São Paulo, mas o foco dos bandidos não é apenas o aparelho. Eles estão de olho nas contas bancárias das vítimas. Com o encontro marcado por aplicativo, o homem desconfiou do endereço da parceira, na parada de Taipas, zona norte da capital, e avisou a polícia. E ele estava certo. No lugar da mulher, chegaram bandidos. Saíram 2 indivíduos da mata. Um já sacou a arma e apontou para o policial. O policial, neste momento, teve que agir disparando sua arma contra aquele rapaz. Um conseguiu se evadir. A polícia diz que o foco dos bandidos é o celular para fazer transferências via Pix. Funciona assim: a vítima é levada para um cativeiro e obrigada a mandar dinheiro para outras contas. Segundo a polícia, esses aparelhos são enviados para quadrilhas especializadas em desbloquear os telefones e quebrar as senhas dos bancos digitais, para depois, então, fazer as transferências de valores. Além disso, segundo a polícia, esses telefones roubados são vendidos para fora do país. O número de roubos de celular aumentou 10% nos 2 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 16 mil aparelhos foram levados. 9 em cada 10 vítimas estavam a pé. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem 30 dias para votar a cassação do mandato do deputado Arthur Duval, do União Brasil. O pedido de cassação foi aprovado ontem por unanimidade pelo Conselho de Ética da Assembleia. Em 4 de março, depois de ir para a Ucrânia, Arthur Duval enviou áudios para amigos com mensagens machistas e ofensivas às mulheres ucranianas. Ele disse que elas são fáceis por serem pobres. Arthur Duval se desculpou e disse que se tiver o mandato cassado, outros como ele vão surgir. No Paraná, a Justiça condenou um homem acusado de comandar um esquema bilionário de fraude com criptomoedas. Cláudio José de Oliveira, que se intitula como rei do Bitcoin, foi condenado a 8 anos e 6 meses de prisão e ao pagamento de multa de R$2.200.000. A sentença do juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba, concluiu que ele praticou crimes contra o sistema financeiro e estelionato. Cláudio Oliveira foi preso em julho do ano passado. A polícia encontrou joias e armas em um bunker na mansão dele em Curitiba. A PF apreendeu carros de luxo, eletrônicos, bolsas e brincos de marcas famosas. A sentença também determinou a perda desses bens e de imóveis avaliados em mais de R$5 milhões. O dinheiro deve ser usado para reparar parte do prejuízo das vítimas em uma outra ação, que ainda não foi julgada. O advogado de Cláudio José de Oliveira disse que acredita em sua absolvição na instância superior. Nas últimas semanas, o preço do etanol sofreu vários reajustes nos postos de combustíveis e essa alta tem pesado no bolso do motorista. Já são 3 anos como motorista por aplicativo. O Márcio começou na função como uma atividade extra, com a ideia de complementar a renda, mas hoje se dedica somente a isso. Mudança de rotina e até de carro. Precisou investir num mais econômico. Adaptações necessárias por causa dos aumentos nos preços dos combustíveis. A gente precisa fazer um controle de gasto, porque além dos combustíveis tem a manutenção do veículo, troca de óleo. E eu percebi que vem tendo um aumento crescente. Eu até anotei aqui alguns valores. Em janeiro eu gastei 2.100, fevereiro 2.700 e em março 3.530. Isso rodando mais ou menos a mesma
quilometragem? Sim, rodando mais ou menos a mesma quilometragem. Gasto quase 70% maior. Essa organização dos custos tem sido cada vez mais comum para o brasileiro administrar o orçamento doméstico e fechar no azul. O reajuste mais recente foi no etanol, aumento que vem sendo registrado mês a mês desde fevereiro, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Há 4 semanas, o preço médio em Marília era de R$ 4,57 e saltou para R$ 4,78. Em Bauru, no mesmo período, passou de R$ 4,34 para R$ 4,56. Este posto seguiu esse reajuste médio de 20 centavos e de um dia para o outro. Infelizmente a gente tem que acatar, não tem jeito, né? Então acaba gastando muito mais do que gastava antes, um tempo atrás, mas tem que fazer, não tem jeito. Eu acabo escolhendo o álcool, entendeu? Ele é mais barato e nesse carro aqui vale mais a pena. Mas quase sempre fica dúvida sobre qual compensa mais. Às vezes a gasolina rende mais, né? Mas o álcool sempre está mais em conta, então eu tenho colocado mais o álcool mesmo. É claro que essa questão ela é bastante relativa. São vários fatores que influenciam no consumo de combustível do veículo. A maneira como esse motorista dirige, onde ele anda, se mais na estrada, na cidade, no município com mais subida, tudo isso influencia. Mesmo assim, o preço da bomba é o que mais tem chamado a atenção. Por causa disso, o etanol é o mais procurado. Essa alta no etanol pode até ser questionada, já que é um produto derivado da cana-de-açúcar, produzido por aqui, e não faz parte diretamente da cadeia do petróleo, que segue a cotação internacional de preços pelo dólar. Mas este economista explica 2 fatores que justificam essa escalada no preço. O grande fator é o preço do açúcar, né, que está muito valorizado em comparação a 2018, até mesmo 2019, e aí os produtores de cana direcionam para a produção de açúcar, que é uma commodity e tem o preço valorizado internacionalmente. Então esse é o grande fator. Fora isso, com o dólar também alto, mesmo com a queda ele continua ainda num patamar alto, o preço da gasolina fica lá em cima e como o álcool é um substituto, o etanol é um substituto para a gasolina, acaba forçando o preço, porque as pessoas direcionam para o álcool, aumenta a demanda e o preço acaba subindo. Então são os 2 fatores, a gasolina e principalmente o preço do açúcar no mercado internacional. No interior de São Paulo, agricultores comemoram a boa safra do avocado. E por falta de mão de obra local, trabalhadores chegam de outros estados para dar conta da colheita. A oportunidade de emprego fez o Marcelo deixar a família em Alagoas e vir para Bauru. Ele conseguiu uma vaga no campo, na safra do avocado, e garantiu o sustento da família. É daqui que eu tiro meu alimento, né? Sustenta eu aqui e eles lá, né? Minha despesa e a deles. Das minhas filhas, da minha esposa. O Anailson veio do Maranhão também para trabalhar na lavoura. Ele colhe mais ou menos 60 sacolas de avocado como esta por dia. O trabalho com carteira assinada fez tanta diferença na vida do trabalhador rural que ele já está de olho nas próximas safras. Eu gosto de trabalhar no campo. Tem muitos pais de família que estão desempregados, não tem um trampo desse que a gente tem. Vocês devem ter percebido que os 2 colhedores que nós entrevistamos, um veio de Alagoas e o outro do Maranhão. Isso mostra a dificuldade de pessoal para trabalhar no campo aqui no estado de São Paulo. Anderson, o que vocês têm feito para atrair o trabalhador aqui para o trabalho no campo? Olha, hoje a gente tem feito de tudo, desde aí do anúncio mais simples, mais sofisticado, em sites, em plataformas, para a gente tentar atrair esse público aí para vir trabalhar com a gente na área rural aí de safra. Os responsáveis pela propriedade estão em busca de mais trabalhadores. Enquanto isso, a safra segue em frente porque os frutos já estão no ponto de colheita. A safra do avocado dura 3 meses e a expectativa para este ano é de uma produção maior em relação a 2021, quando foram colhidas 3.000 toneladas. Safra passada para essa safra foi melhor, está sendo melhor aí em torno de 4.000 toneladas esse ano. Aqui os avocados são levados para a câmara de refrigeração, onde ficam reservados 24 horas para atingirem a temperatura ideal para iniciar o trabalho de higienização. Os avocados vão para esta máquina que faz a primeira limpeza. Daí passam pela triagem, onde as mulheres verificam um a um se estão com o cabinho no tamanho ideal. O pedúnculo, como é chamado, precisa ser cortado no tamanho exato para não prejudicar o amadurecimento do avocado. Em seguida, os frutos são lavados, depois escovados, daí sim estão prontos para serem embalados.
O passo a passo é inspecionado pela Maria Cláudia. Passo observando, ver se as meninas colocou caixa quebrada, etiqueta errada, calibre errado, ou pegou fruta do chão e voltou de volta na caixa, não pode. Então são algumas regrinhas que tem que seguir ao pé da risca. A última etapa é a separação dos avocados de acordo com o pedido de cada cliente. E isso as próprias máquinas fazem. É nesta esteira que são separados os frutos que vão para a exportação. Eles representam 85% da produção dessa indústria. A máquina é capaz de pesar e separar os avocados por tamanho. Todos têm um tamanho exato e o mesmo peso. Eles caem numa caixa logo ali na frente, são separados em caixas de 10 quilos e aí eles passam aqui por baixo e vão parar lá na câmara de refrigeração novamente. A indústria bauruense exporta para a Espanha, Holanda, Alemanha, França e Bélgica. Hoje nós estamos com um projeto em abertura do mercado americano e o mercado brasileiro aqui nacional tem crescido cada vez mais também. Para reduzir os custos de produção e aumentar a lista de clientes, a indústria se tornou autossustentável em energia elétrica com a instalação de placas fotovoltaicas. Com isso, a empresa ampliou a variedade de produtos que são vendidos para o mercado externo e que também já estão sendo saboreados pelos brasileiros. Polpa de avocado, azeite e guacamole. As vendas no comércio cresceram 1,1% em fevereiro na comparação com janeiro. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. É o segundo mês seguido de crescimento. E no caso de roupas, calçados e eletrodomésticos, as promoções ajudaram a impulsionar as vendas. No mercado de construções, o comércio de materiais e de imóveis que já foram demolidos está ganhando força para reduzir o custo das obras. É com muito cuidado que o antigo imóvel vai sendo desmanchado. Nele tem portas, janelas, madeira e metais que valem dinheiro e são parte do pagamento para a empresa contratada para fazer a demolição. Material aproveitável, a gente fica com ele para a gente, faz a restauração para poder fazer a revenda. As demolições são para abrir lugar para novos prédios. Segundo a Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, o Brasil gera mais de 100 milhões de toneladas desses resíduos, mas pouco mais de 20% são destinados adequadamente. A maior parte ainda é descartada irregularmente e se torna um grave problema ambiental. Aqui, o entulho que não tiver jeito de aproveitar tem que ser recolhido pela prefeitura e descartado no aterro. Já o material retirado da demolição vai para a loja do Leandro. Aqui tem de tudo: madeira, telhas, acessórios, portas, janelas. O Rafael sentiu a diferença no bolso quando precisou fazer uma reforma na casa que a família dele tem para alugar. Eu consegui comprar materiais de qualidade com um custo de 50% a 60% mais baixo, né? A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta você vai ver uma história bonita. Estudantes escreveram cartas carinhosas para crianças que chegaram ao Paraná vindas da Ucrânia. A próxima sexta-feira, dia 15 de abril, é Dia Internacional do Ciclista. E o uso de bicicletas é exaltado no mundo inteiro como um meio de transporte limpo, prático e saudável, claro. O difícil é conseguir boas pistas para pedalar. O repórter Wellington Valadão mostra que Brasília está cheia daquele tipo de ciclovia que liga nada a lugar nenhum. Dá só uma olhada. Essa é a DF-420, principal pista de Sobradinho 2. Por aqui, ciclista tem que andar no acostamento ou na calçada. Não tem nada de ciclovia. Ciclovia não tem, né? Então a gente anda aqui por andar mesmo, arriscando. Na BR-020 em Sobradinho também resta apenas o acostamento para os ciclistas. Tem que se arriscar, pô. Principalmente a galera que mora mais lá em cima tem que se arriscar. Aí é perigoso demais, pô. A Controladoria Geral do DF fez uma auditoria e analisou as ciclovias do Distrito Federal.
O relatório concluiu que a infraestrutura carece de iluminação direta, exige maior sombreamento, como sombra de árvores, e ainda não apresenta densidade suficiente para permitir uma integração, uma ligação satisfatória entre as regiões administrativas, e tem eficiência abaixo do desejado. A controladoria também afirmou que a realização de manutenção preventiva foi constatada apenas na infraestrutura administrada pelo DER. Um dos principais problemas apontados no relatório é que muitas ciclovias do DF ligam nada a lugar algum. Essa aqui, por exemplo, a margem da DF-150 entre Sobradinho e Afercal, simplesmente acaba nesse cruzamento. Do outro lado já tem a pista e a calçada, e o ciclista não conta com qualquer infraestrutura. Por aqui também falta sinalização. Nem mesmo no cruzamento movimentado tem placas ou pintura. Para a ONG Rodas da Paz, falta também um trabalho de manutenção. Principalmente observando a questão da sinalização e da pintura. E a partir disso de fato se atentar ao planejamento para considerar esses fatores, para que as manutenções sejam feitas com mais antecedência, não precisar chegar a um estado catastrófico, assim. Na saída da EPTG para a Octogonal, a ciclovia também acaba no meio do nada. O James, que vai do Guará para o Plano todos os dias, sabe a falta que esses trechos fazem. Você vê aqui o ciclista tendo que ir pelo chão aqui no caminho de rato. E chega ali na frente, ele vai disputar espaço com quem? Com o pedestre, porque não tem mais ciclovia. Já no fim do Eixão Norte, os ciclistas também reclamam da pouca iluminação em alguns trechos e da falta de continuidade da ciclovia. Por falta dessas conexões e da inexistência de ciclovias em vários trechos, a Controladoria Geral do DF sugeriu no relatório que a Secretaria de Mobilidade aumente em 45% a quantidade de ciclovias no DF. Isso representa 211 quilômetros a mais. Para a doutora em mobilidade, a bicicleta só vai ser vista pela maioria como meio de transporte quando a infraestrutura oferecer segurança e conexão com o transporte público. Pensar o sistema viário integrado é pensar que existem vários modos de deslocamentos que as pessoas podem optar para haver facilitação do dia a dia da sua vida, para que nós tenhamos aqui, minimamente, um sentido progressivo de desenvolvimento na nossa mobilidade. A Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que está trabalhando nas conexões das ciclovias e fazendo licitações para ampliação da rede. Vamos falar agora da tradicional Procissão do Fogaréu, que volta hoje à cidade de Goiás, no interior goiano. Nos últimos 2 anos, a pandemia impediu essa celebração que existe há quase 3 séculos. E quem acompanha essa retomada é o repórter João Vitor Guedes. Olá, começa à meia-noite aqui na cidade de Goiás, a antiga capital do estado, a Procissão do Fogaréu, uma das celebrações mais tradicionais da cultura goiana. 40 farricocos, que são moradores da cidade de Goiás, percorrem descalços as ruas de pedra, simbolizando a prisão e a morte de Cristo. Essa encenação acontece a céu aberto, em 3 diferentes igrejas aqui da cidade. O público vai acompanhando tudo de perto e vai seguindo os farricocos, que andam ao som de tambores. O grande momento da celebração é quando Jesus é preso e crucificado. Um farricoco toca um clarim simbolizando a prisão. Depois de 2 anos por conta da pandemia, a Procissão do Fogaréu retorna à cidade de Goiás. E a gente encerra o Brasil TV com uma história de amizade entre pessoas que nem se conhecem. Alunos de uma escola estadual em Sertanópolis, no Paraná, escreveram cartas para dar apoio a crianças que chegaram ao estado vindas da Ucrânia. Foi em uma aula como esta de história que as cartas foram escritas. Pode não ser com nós, mas a gente sente a dor dos outros. Prestes a se aposentar, a professora Fátima teve a ideia desse projeto para encerrar a carreira. Quando eu comecei a imaginar tudo que eles deixaram para trás, a tristeza, tudo que eles passaram para chegar até o nosso país, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. O que está ao meu alcance? Eu tenho os alunos junto comigo, eu conversei com eles, e então nós fizemos esse projeto Cartas para as Crianças da Ucrânia. What's your name?
How old are you? Andréa, a mãe do Miguel, se surpreendeu com o inglês do menino. Mas o encantamento foi mesmo pela maturidade do aprendizado. Esse interesse, essa busca por escrever, por pensar no próximo, né, desenvolver empatia. Nossa vontade é ir conhecer as crianças, principalmente as famílias, poder levar alguns alunos para que eles vivenciem, que vai ser uma experiência muito bacana. As crianças que vão receber as cartinhas e suas famílias chegaram ao Paraná na segunda quinzena de março. Foram recepcionadas em Curitiba e alguns dias depois seguiram para Guarapuava. É lá que estão os importantes destinatários. Eu queria que elas sentissem alegria, eu queria que elas parassem de se preocupar, porque, isso logo vai passar. Que exemplo lindo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma boa Páscoa a todos, uma ótima noite e até a próxima.